Vamos então iniciar um conjunto de exercícios, vou aplicar mais, associados à representação e tratamento de dados, e vamos, neste caso, tratar da população respectiva à amostra representativa. Portanto, o nosso exercício número 1 está localizado aqui na parte inicial da primeira folha, e o enunciado é este. Considera as situações seguintes, e vamos ver uma de cada vez depois. Para saber qual o candidato com maior probabilidade de ser eleito para uma Câmara Municipal de determinada cidade, com 10 mil habitantes, auscultou-se ao acaso a opinião de 1000 pessoas residentes nessa cidade. Portanto, o que se pretende saber aqui, para cada um destes casos, indica para cada caso a população em estudo e, na segunda linha, seleciona todos os casos em que a amostra escolhida não é adequada. Portanto, vamos ver sequencialmente que será melhor. A primeira questão então é a seguinte. Pretendemos saber qual o candidato com maior probabilidade de ser eleito numa Câmara Municipal em determinada cidade. Uma cidade, portanto, corresponde ao nosso universo, isto é, o conjunto, à população, que tem 10 mil habitantes, e auscultou-se ao acaso a opinião de 1000 pessoas, apenas 1000 pessoas. Portanto, neste caso, o que é que significa? Significa que o universo é o conjunto constituído pela população dessa cidade, são as 10 mil pessoas, enquanto a amostra sobre a qual se incidiu o inquérito é apenas este subconjunto de 1000 habitantes dessa cidade. Isto é o conjunto constituído por 1000 habitantes dessa cidade. No segundo caso, para conhecer a situação financeira das empresas textas portuguesas, verificou-se a situação das empresas que tiveram maior volume de exportações no último ano. Isto é, o universo de análise é o conjunto constituído pelas empresas textas portuguesas, é este retângulo toda. Este conjunto divide-se em dois grandes conjuntos: empresas textas exportadoras e empresas textas não exportadoras. Portanto, não se consultaram todas as empresas exportadoras, mas consultaram-se apenas as empresas exportadoras que tiveram maior volume de exportação no último ano. No terceiro caso, utilizou-se uma amostra constituída por leitores de uma revista especializada para tirar conclusões sobre a população portuguesa em geral. Qual é o universo? O universo é exatamente o conjunto constituído pelos portugueses, isto é, população portuguesa, este retângulo. É evidente que a população portuguesa divide-se em dois grandes grupos, né, relativamente à questão dos leitores da revista especializada. Existe a população portuguesa que é leitor de uma revista especializada, que é esta a parte esquerda, e existe a restante população que não é leitor dessa revista especializada. A nossa amostra incidiu apenas sobre uma parte da população portuguesa que é leitora dessa revista especializada. Portanto, o universo é o conjunto de todos os portugueses, isto é, a população portuguesa. A amostra é um conjunto constituído por leitores de uma revista especializada. Na linha D, para conhecer as preferências musicais dos alunos de um agrupamento de escolas, entrevistaram-se todos os alunos com 16 anos desse agrupamento de escolas. Portanto, qual é o nosso universo? O universo é este retângulo, que é o conjunto constituído pelos alunos desse agrupamento de escolas, todos os alunos que fazem parte desse agrupamento. E a amostra, neste caso, segundo o que nos diz o enunciado, a amostra incidiu apenas sobre os alunos, todos os alunos com 16 anos desse agrupamento de escolas. Portanto, aqui nós vemos o agrupamento de escolas pode ter, por exemplo, entre 15 e 18 ou mais anos. Temos aqui o conjunto dos alunos com 15 anos, este com 16, este é o conjunto dos alunos com 17, este o conjunto de alunos que tem 18 e aqui o conjunto de alunos que tem mais de 18 anos. A nossa amostra incidiu só sobre o conjunto de alunos com 16 anos. Portanto, não se consultou nem os 15, nem os 17, nem os 18, nem com mais de 18. Portanto, é preciso ver bem a diferença. A linha E. Utilizar uma amostra constituída por 10 benfiquistas para prever o vencedor de um jogo Benfica-Sporting. Qual é o nosso universo? O universo, que é o retângulo, é o conjunto constituído pelos adeptos de futebol. Em Portugal, não é? A nossa amostra é o conjunto constituído por 10 adeptos de Benfica. Isto é, nós temos os adeptos de futebol em Portugal, que é este retângulo, divide-se em adeptos do Sporting, adeptos do Benfica e adeptos dos restantes clubes de futebol que não são Sporting nem Benfica, como é evidente. Então, no nosso caso, a amostra qual foi? Foi apenas 10 adeptos deste conjunto de adeptos do Benfica.
Nesta segunda linha, o que é que se pretende saber? Pretende saber se a amostra escolhida é adequada ou não, isto é, se é representativa ou não. Vamos ver então caso a caso, comparando com a análise que nós fizemos. Na primeira situação, nós já vimos que temos o universo, é o conjunto constituído pela população da cidade. E a amostra foi o conjunto constituído por 1000 habitantes dessa cidade. Portanto, neste caso, a amostra é adequada. Porquê? Porque é constituída por uma parcela da população dessa cidade. Nós não analisamos, não foi feito um inquérito a toda a população, mas a um subconjunto dessa população. É evidente que não nos é dito como é que essa amostra foi selecionada, mas a amostra deveria, por exemplo, abranger pelo menos homens e mulheres, não devia ser só homens ou só mulheres, devia abranger pessoas, homens e mulheres das diversas faixas etárias e dos vários níveis sociais. Isto para quê? Para que a conclusão que nós tirássemos sobre o inquérito fosse uma conclusão que fosse representativa. Não é? No segundo caso, nós vimos que o nosso universo é o conjunto constituído pelas empresas têxteis portuguesas e a amostra foi só considerada algumas empresas têxteis que exportam, nomeadamente aquelas que tiveram maior volume de exportação no último ano. Portanto, neste caso, a amostra não é adequada, isto é, não é representativa. Porquê? Porque é constituída apenas por empresas têxteis exportadoras e que tiveram maior volume no último ano. Porém, essa característica, essa particularidade do facto de ser exportadora ou de ter no último ano um dos maiores volumes de exportação, não significa que tenha uma boa situação financeira. Não é? Nós podemos ter empresas que exportaram muito no último ano e que têm uma situação financeira má. E empresas que não exportaram muito, não foram das que exportaram muito, mas ter uma boa situação financeira. Assim como podemos ter empresas que não são exportadoras e que têm uma boa situação financeira ou não. Portanto, não é, o facto de ser exportadora e ter maior volume de exportação não significa, não nos dá indicação de que do estado de rentabilidade das empresas exportadoras. Não é? Portanto, é preciso ter cuidado com este tipo de seleção da amostra. Portanto, o que é que nós sugeríamos? Que a amostra não fosse o que foi selecionada, mas fosse uma amostra adequada, e a amostra, para ser adequada, deverá ser constituída por empresas têxteis exportadoras e por empresas têxteis não exportadoras. Por isso é que este subconjunto abrange parte de uma área das empresas exportadoras e outra parte das empresas não exportadoras. Para além disso, devia ter em conta a categoria da empresa têxtil, isto é, nós sabemos que há empresas, microempresas, pequenas empresas e médias empresas, dependendo do número de trabalhadores, e portanto o nível de rentabilidade de uma empresa é independente do seu tamanho. Não é? Podemos ter microempresas que são bem geridas e outras que são mal geridas, assim como podemos ter médias empresas que são bem geridas e mal geridas. Portanto, o estado das empresas têxteis depende também da categoria que nós estamos a analisar, assim como do tipo de produtos que fabrica. Não é? Portanto, as empresas têxteis podem ser mais rentáveis em determinados produtos e não ser em outros. Portanto, é preciso considerar estes fatores e eventualmente outros. Não é? Na linha C, a questão dos leitores de uma revista especializada para tirar conclusões sobre a população portuguesa em geral. O que é que nós podemos concluir? Que a amostra não é adequada. E não é adequada porquê? Porque é constituída apenas por leitores da revista especializada. Portanto, isto não é uma amostra representativa. E a população portuguesa que não é leitora da revista especializada? Não é importante para sabermos, para podermos tirar conclusões sobre a população portuguesa em termos gerais? Claro que é evidente. Portanto, porém, a característica de ser leitor de revista não representa a restante população portuguesa, que não lê a revista, independentemente de sabermos qual é a proporção de portugueses que são leitores dessa revista. Para além disso, ainda temos de considerar aqui a percentagem dos portugueses que são leitores dessa revista relativamente ao total de portugueses.
pode ser uma revista que tenha poucos leitores e, portanto, só por isto ela não é representativa em termos de todos os portugueses. Portanto, é preciso entrar em conta com estas questões. Portanto, o que é que nós sugerimos? Sugerimos que uma amostra adequada deverá ser constituída por leitores da revista especializada, em menos percentagem, ou numa percentagem proporcional à população portuguesa, e por portugueses que não são leitores dessa revista, que é esta parte aqui. Né? Não são portugueses, mas não são leitores da revista. Para além disso, poderá-se ter em conta outros critérios. Portanto, para já, na seleção dos leitores da revista, serem selecionados apenas portugueses, porque nós não sabemos se aqui foram selecionados pessoas que residem em Portugal e que não são portugueses, e portanto poderá alterar as conclusões que nós queremos tirar. Por outro lado, a seleção dos portugueses devem ser de ambos os sexos, e a faixa etária também é importante, bem como a região onde habitam. São questões que se devem ter em conta na constituição da amostra, para que ela seja representativa. A linha D, para conhecer as preferências musicais dos alunos do agrupamento de escolas, entrevistaram-se todos os alunos com 16 anos. Portanto, isto não é uma amostra adequada, não é representativa. Porquê? Porque é constituída apenas por alunos do agrupamento de escolas com 16 anos. Porém, o nível etário de 16 anos não representa as preferências musicais de todos os alunos do respectivo agrupamento. Quer dizer, e os 15 anos, os 17, os 18 e mais 18? Não tem opinião sobre esta questão? Claro que tem, não é? Portanto, neste caso, uma amostra adequada deveria ser constituída por alunos de todos os níveis etários, do agrupamento, mas de todos os níveis etários, eventualmente numa proporção ao seu cardinal. Devem englobar alunos de ambos os sexos, a região do país onde habitam, o nível social, o nível agregado familiar, etc. e outros fatores que se entendam necessários. Portanto, isso é que nos vai permitir ter uma amostra adequada. A linha E, utilizar uma amostra constituída por 10 benfiquistas para prever o vencedor de um jogo Benfica-Sporting. Neste caso, a amostra não é adequada também. Porquê? Porque é constituída apenas por adeptos do Benfica. Porém, a seleção também de adeptos do Sporting não significa que a amostra seja representativa. Porque é natural que, por questões de clubismo, o adepto tenha como previsão ou desejo a vitória do seu próprio clube. Isto é, a amostra inclui só adeptos do Benfica. Nós podemos dizer, bem, a amostra devia incluir adeptos do Benfica e adeptos do Sporting. Tudo bem, está correto, está melhor a amostra. A amostra, em termos de representação, fica melhor. Mas não é suficiente. Porquê? Porque é natural que os do Benfica digam que o Benfica vai ganhar. Os do Sporting digam que o do Sporting é que vai ganhar. Portanto, o ideal seria uma amostra de que tipo? Seria uma amostra deste tipo, que englobasse adeptos do Sporting e do Benfica, nas proporções das respectivas quantidades de adeptos, e, eventualmente, adeptos dos restantes clubes de futebol. Portanto, estes são mais isentos, né, e que podem transmitir uma opinião mais correta. Portanto, a amostra adequada deverá ser constituída por adeptos do Benfica, do Sporting e, eventualmente, por adeptos de outras equipas, cuja opinião será mais isenta. O critério de seleção poderá, para além disso, ter em conta, por exemplo, adeptos masculinos e femininos, né, a região do país onde habitam, o nível social, etc. e outros fatores.